Será que o que nós vemos em nossas redes sociais é de fato um fato? Até onde os algoritmos podem influenciar nossas visões de um mesmo evento? Existe um lado certo ou mais coerente? Out to turn a room full of wires and vacuum tubes into the world's first functioning computer, the Electronic Numerical Integrator and Computer. Neste início de século, diante da luz do conhecimento e do avanço das tecnologias, a sociedade moderna é vista como excepcional, se comparada com as gerações anteriores. Ela está inserida num contexto onde assuntos de cunho político, esportivo, sociais e fofocas são compartilhados em alta velocidade e, rapidamente, esses assuntos se tornam de conhecimento de um grande número de pessoas. Grande parte das ferramentas de mídia social hoje está baseada em algoritmos que buscam construir relevância para o que é publicado através da participação da própria rede. Ferramentas como o Facebook realizam uma espécie de curadoria do conteúdo, através de algoritmos que decidem o que vai ou não ser mostrado para a rede. Se a persuasão personalizada funciona no caso de produtos, também pode funcionar com ideias. Certamente existem momentos, lugares e tipos de argumento que nos tornam mais suscetíveis a acreditar no que nos é dito. O ativista político Eli Pearce nos aconselha a evitar mecanismos com filtros que cada dia mais crescem, como os do Facebook, Instagram ou Google. Uma rede social tal qual o Twitter seria uma opção para resguardar nossa identidade. Porém, mesmo tendo a possibilidade de ver tudo que circula, o internauta opta por ver aquilo que mais o agrada. A combinação da filtragem feita pelos usuários com aquela exercida pelos algoritmos poderia levar a uma personalização de experiência de consumo de informações em rede. A personalização em excesso poderia levar à formação dos chamados filtros bolha. Consume something that has not, in some sense, been tailored for them. So I do think this is a problem. And I think if you take all of these filters together, if you take all of these algorithms, you get what I call a filter bubble. And your filter bubble is kind of your own personal, unique universe of information that you live in online. And what's in your filter bubble depends on who you are, and it depends on what you do. But the thing is that Embora em uma rede social, tecnicamente, cada perfil tenha as mesmas possibilidades de acesso, as redes a que os usuários estão expostos acabam sendo afetadas por uma série de fatores, como afinidade na escolha a quanto quem seguir, algoritmos de seleção fornecidos pelos próprios sites e filtragem de conteúdos por outros usuários. Esses fatores acabam contribuindo para isolar os usuários em filtros bolhas e em bolhas ideológicas próprias. Para além de bolhas, os algoritmos promovem fake news, segundo Kate O'Neill, pesquisadora do MIT e de Harvard. Ela fala que a permissão de anúncios nessas notícias falsas amplia-se o alcance delas e, por consequência, a proporção do fenômeno. O leitor destas fake news, ávido para defender suas ideias, não checa os fatos, compartilha tais notícias e promove uma visão de mundo totalmente limitada. A psicologia chama esse fenômeno de raciocínio motivado, onde o ser humano é conduzido a conclusões que ele deseja chegar. Este processo ocorre quando o usuário se depara com a fake news que corrobora com sua linha de pensamento. Uma das coisas mais preocupantes em relação a essas bolhas criadas pelos filtros é o risco constante à democracia. De acordo com Aristóteles, em sua obra A Política, no capítulo que versa sobre a democracia, a descreve como: democracia é o estado em que homens livres governam. No mesmo sentido, José Afonso da Silva coloca a democracia como um processo de convivência social em que o poder emana do povo, há de ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo e em proveito do povo. Assim, o regime democrático deve ser pautado na verdade, para que se mantenha sua rigidez. Ocorre que as fake news, com a tradução literal de notícias falsas, têm se tornado recorrentes no meio social. No cenário atual, a internet e as redes sociais assumiram grande espaço nos debates políticos, não só entre candidatos, mas também entre o meio social, e passaram a ter solo fértil para a propagação de desinformação vinculada por fake news. Vejamos como os filtros e bolhas alteram nossa percepção sobre o mesmo fato. Passados 25 anos da estreia das urnas eletrônicas nas eleições brasileiras, o uso dessas máquinas está novamente em pauta. A discussão foi puxada pelo presidente Jair Bolsonaro, que acusa o modelo de não ser confiável e alega que há fraudes. Na internet, circulam discursos que contrariam essa ideia, mas será que ela não merece atenção?
Eu não acredito nesse voto eletrônico. Meu pai, ele pegou a transição do voto impresso para o voto eletrônico. Eu acho que isso tem uns 20, 25 anos. Se você parar para pensar, tudo que era bom na política foi de 2002 para trás. Se você parar para perceber, o voto impresso nos deu os presidentes de direita. Bastou a implementação do voto eletrônico que começaram a se eleger os políticos de esquerda. O Lula e depois aí a Dilma. E o exemplo é tanto que aconteceu aqui na nossa cidade. Com certeza você lembra das eleições do ano passado, 2020, né? Eleição de prefeito, a gente teve lá no segundo turno entre o capitão Wagner e esse prefeito ainda, o Sarto. Eu lembro como se fosse ontem. Começou a apuração, o capitão estava na frente. Do nada, o sistema do TSE cai, não atualiza mais votos, não atualiza mais as zonas eleitorais, não atualiza mais nada. Aí quando volta, milagrosamente, o Sarto está na frente com uma larga vantagem. Aí, depois tem o resultado. Ele venceu a eleição. Como é que a gente confia numa coisa dessa? Do nada o sistema cai, volta e o outro candidato tá na frente? Como é que pode isso? Com certeza, eu tenho absoluta certeza. Não é só eu não. É eu, meu pai, meus avós, minha mãe, milhões de pessoas nesse país têm certeza de que muitas eleições foram adulteradas. Como é que pode uma cidade como São Paulo ter Guilherme Boulos no segundo turno? Como é que pode? Como é que pode uma cidade tão grande, tão evoluída como Fortaleza, deixar ser fraudada as eleições, botando o candidato dos Ferreira Gomes no poder? Essas urnas eletrônicas, elas podiam serem confiáveis uns 20 anos atrás, que era novidade. Mas 20 anos atrás não tinha tanto ataque de hacker, se você não se lembra. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue invadir uma rede. Que nem você estava certo, viu? A gente confia demais nos sistemas. A gente confia demais nessas urnas eletrônicas. E elas estão dando dor de cabeça para nós. Mas nem tudo está perdido, não. O presidente Bolsonaro tem provas de que essas urnas são fraudáveis. A gente está só esperando o momento que ele vai botar a boca no trombone. Só aguardem. Tentar repetir o que aconteceu ao longo da história seria a escolha mais sábia? Que perspectiva histórica ele levou em consideração? O voto na urna eletrônica é completamente seguro. E a grande prova disso é que desde que foi instaurada 25 anos atrás, até hoje o TSE não registrou nenhuma fraude nessas urnas. Entendeu? É um sistema com mais de 30 camadas de proteção e que passa por constantes atualizações, e uma delas são os TPS. O que são TPS? Testes Públicos de Segurança. São testes onde pessoas com conhecimento nas áreas de informática e codificação são convidadas a formarem equipes e tentarem invadir o sistema da urna eletrônica, justamente para prevenir possíveis casos de invasões, como que possam alterar o resultado das eleições. Mas até hoje, desde que esses testes são aplicados, ninguém nunca conseguiu atravessar camadas suficientes para conseguir mudar o resultado da eleição. Então, o voto é sim seguro. Essa invasão de hacker, essa possibilidade de invasão de hacker, ela até hoje não foi comprovada, não foi constatada nenhuma invasão de hack que pudesse mudar o resultado das urnas. E outra coisa, o voto é auditável? Sim, o voto é auditável, porque a gente tem registro digital do voto, a gente tem log da urna eletrônica, a gente tem auditorias antes e depois das eleições, como foi solicitado em 2015 pelo PSDB, né, que o Bolsonaro chega até a citar essa auditoria solicitada pelo PSDB em uma das lives deles. A única coisa que ele não disse foi que a auditoria não encontrou nada, que a auditoria solicitada pelo PSDB não encontrou fraudes nas eleições de 2014. Então sim, o voto é seguro, o voto não tem até hoje casos de manipulação registrados e o voto é sim auditável. Muito se fala sobre a invasão que teve no site do TSE, mas tem que se deixar claro que o site do TSE é uma coisa
e que o sistema da urna eletrônica é outra. O site do TSE é conectado à internet, como todo site é, e está passível a invasões, a hackers. O sistema da urna eletrônica não é um sistema conectado à internet, e por isso ele não pode ser acessado pela internet por hackers. O que aconteceu foi que esse hacker teve acesso ao código-fonte da urna eletrônica. Só que esse código-fonte, ele não dá a capacidade de você alterar o resultado de uma eleição. Tanto que o código-fonte em toda a eleição, ele é 6 meses antes da eleição, ele é demonstrado para os partidos, para o Ministério Público e para a OAB. Então, ele ter acesso ao código-fonte não quer dizer que ele teria capacidade de mudar o resultado de uma eleição. Essa questão de ser possível um hacker invadir o sistema eleitoral, ela não é de hoje. A gente tem, por exemplo, um vídeo de um youtuber chamado Jetterson Lordano, onde ele ensina a como você alterar, como você invadir o site, como seria possível alterar o resultado das eleições. Só que aí, algumas agências de checagem viram esse vídeo e foram checar essa informação. E quando confrontaram o Jetterson Lordano, descobriram que o software que ele estava usando era um software elaborado por ele, não era o da urna eletrônica. Ele nunca teve acesso ao código, nem ao código-fonte da urna eletrônica, e ele estava fazendo esse acesso de um computador pessoal, entendeu? Não era do sistema da urna eletrônica, era de um computador pessoal. Quando confrontaram ele, ele disse que aquele vídeo era apenas uma simulação e deletou o vídeo. Quanto às eleições, o Capitão Wagner perdeu por não ter prestado nenhum serviço à capital. É um cara que aprovava dinheiro para conserto de ar-condicionado, mas não mandava dinheiro para combate à Covid aqui. Crivella fez uma péssima administração no Rio de Janeiro. Essa questão da fraude na urna eleitoral é simplesmente você arranjar uma desculpa para péssimas administrações, péssimos candidatos e querer colocar a culpa disso nas urnas. Durante mais de 20 anos, o Bolsonaro foi eleito através do voto nas urnas eletrônicas. E ele nunca contestou esse voto. Ele vem contestar esse voto depois que ele venceu em 2018, estava preparando o terreno. E aí eu digo pra vocês, ele tá com medo de perder. Ele tá com medo de perder. Quer prova? Dou nos peitos. Bolsonaro até hoje desde que foi eleito, ele fez 192 declarações contrárias ao sistema de votação eletrônica. 160 delas foram depois que o Lula recuperou os direitos políticos. Tá com medo de perder. E sobre as provas que você disse que ele ia apresentar, ele já apresentou. E todas foram desmentidas. A gente tem imagens onde uma urna teria completado automaticamente o número a ser votado para presidente com o número do Haddad, com o número do PT. Essas imagens foram analisadas pelo TRE de Minas Gerais e eles classificaram apenas como uma montagem. Aquilo não passava de uma montagem. Ele disse que as urnas eletrônicas eram vulneráveis, mas segundo o TSE, elas têm mais de 30 camadas de segurança. Ele falou também de uma permanência dos candidatos, da ordem dos candidatos nas eleições para São Paulo, para prefeito em 2020, né? Só que essa ordem não comprova que a Maria perdeu na capoeira. Como foi dito pelo Renato Roseno recentemente no Instagram dele, essa questão de voto impresso não é nada mais do que um bode na sala para a incompetência dele em administrar o país. Será que bater de frente é a melhor maneira de desconstruir um pensamento moldado por uma bolha que exclui totalmente os pensamentos contrários aos seus ideais? Ah, claro. O voto eletrônico é tão bom que só 3 países usam: Brasil, Bangladesh e Butão. Só os países top de linha. Cadê que o Canadá, Estados Unidos, os países europeus utilizam o voto eletrônico? Só utilizam o voto impresso. Até Cuba, paizinho comunista, usa o voto impresso. E antes que você venha me dizer que vai demorar a apuração, muitos dias, é melhor ter uma coisa demorada e confiável do que uma coisa rápida e cheia de suspeitas e desconfianças. Como vocês da esquerdinha aí, também esse tal de Arine e Évila, gostam de distorcer o que a direita propõe, vocês não devem ter assistido o discurso do deputado Vitor Hugo de Goiás lá na PEC do voto auditável. O voto impresso auditável não é para voltar o voto de cabresto, não é para as milícias controlarem em quem o povo vota, como vocês dizem, não. O voto auditável nada mais é do que o quê? Você vai lá, vota em quem quer votar, uma impressora acoplada à urna imprime o seu voto, não vai ter seu nome lá, você apenas deposita numa outra urna. Caso algum partido, candidato, instituição queira uma auditoria dos votos, caso não confie no voto eletrônico, vai ter lá a urna com o voto
impresso, auditável, como a gente fala. Sem contar que o voto auditável até a imprensa norte-americana apoia. É muito mais seguro, é muito mais confiável. Você viu o que a deputada Carla Zambelli compartilhou nas redes sociais outro dia? Hackers estão tentando... Perdi até a palavra agora, de tão possesso que eu estou com essa discussão. Hackers tentaram derrubar a votação popular da PEC. É algo muito óbvio. É óbvio. Se não tem consulta popular, os deputados não discutem. E o projeto não vai para frente. O que é o objetivo de vocês? Que esse projeto não vá para frente. Mas nós estamos trabalhando para que o voto auditável aconteça no Brasil. É necessário. Nós somos 57 milhões de pessoas que elegeram o presidente Jair Bolsonaro. E a gente vai lutar por isso. Recuar só se for para tomar impulso, porque dia 7 vai ser grande. Será que isso é mesmo algo verídico? Ou é apenas o ponto de vista que ele está acostumado a ouvir repetidas vezes e sair espalhando por aí? É ouro pro Brasil! Fatos são distorcidos mais uma vez e o país agora é o maior campeão olímpico na categoria 100 metros de mentira com fonte livre. Brincadeiras à parte, a sua informação tá mais uma vez errada. Ela mais uma vez é falsa, porque de acordo com o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social, os países que você citou usam sim urna eletrônica, né? O IDEA, que é esse instituto, ele analisou o sistema de votação de 123 países ao redor do mundo e constatou que, ao todo, 23 países usam o voto eletrônico para eleições gerais e 18 usam para eleições regionais. E entre eles estão os que você citou, Canadá e Estados Unidos, além de países como França e Índia, que também são adeptas do voto eletrônico. Mas, não. Parabéns, a maioria dos países ainda usa o voto impresso como sistema de votação, principalmente os do continente africano. É aquele mesmo com maiores índices de corrupção e desigualdade. Esse é um ótimo exemplo de como o voto impresso garante a soberania do povo, né? E eu vou perguntar de novo, pelo amor de Deus, por qual motivo durante 20 anos o cara foi eleito no voto eletrônico? E ele só veio contestar agora, e principalmente depois que o Lula recuperou o direito político. Tu fala de artigo, mas é como eu vi num comentário no Instagram esses dias. Artigo a gente acha até defendendo a terra plana. Se você colocar no Google menstruação de baleia, artigo, você vai achar. E por fim eu vou repetir mais uma vez a fala do Renato Rosendo. A PEC do voto impresso não passa de um bode na sala. Nem o próprio Bolsonaro acredita nessa PEC do voto impresso. Isso é um bode na sala para encobrir os atos criminosos do governo durante a pandemia e para tirar o foco de medidas como a MP 1045, que permite contratar jovens sem vínculo trabalhista, sem direitos como férias e FGTS, que dificulta a fiscalização do trabalho escravo. Então, enquanto o país discute uma PEC sem sentido, enquanto o país ridiculariza um desfile das Forças Armadas que, meu Deus, a segurança do BTS é melhor do que aquilo ali, e volta os olhos pro cercadinho, né, lá de Brasília, a galera agia por debaixo dos holofotes ali e, como diria o ministro do ataque ao meio ambiente, o Salles, passará boiada no povo brasileiro. Os posicionamentos sendo completamente opostos deixam bem claro o conceito de bolha. Quando você não está acostumado a lidar com a opinião do outro, o argumento dele te deixa muitas vezes incrédulo. É importante analisar os dois lados. Enquanto os defensores do voto impresso utilizam de ferramentas sempre com um tom de humor e fontes que normalmente não são checadas, aqueles que são contra fazem uso de uma linguagem que busca mostrar o óbvio para quem se nega a acreditar, pois estes estão sempre aprisionados aos seus filtros e se mostram completamente inflexíveis a aceitar os fatos como genuinamente eles são. Fontes diferentes, versões diferentes e contextos diferentes são capazes de distorcer completamente uma mesma informação, como é comum de se observar nos grupos de direita ao compararmos com os grupos de esquerda. Cada vez menos, os usuários estão sendo expostos a pontos de vista antagonistas. Dessa forma, rejeitam muito mais opiniões contrárias e ainda esquecem que a questão não é sobre rejeitar aquilo com o qual não se concorda, mas sim, perante a discussão,
descobrir quais os caminhos às divergências. Torna-se evidente que a discordância de opinião não pode ser considerada como algo negativo, como tem ocorrido. A internet dá espaço a todos, ou seja, ninguém está mais sozinho em uma linha de pensamento. Além disso, todos podem manifestar-se livremente por meio dela. Sabe-se também que o algoritmo do Facebook filtra os conteúdos que os usuários em geral não gostam e, portanto, amplifica esse reforço positivo. Agora, os internautas sabem que não estão mais sós, por isso, possuem coragem de, por exemplo, entrar em uma briga por conta de suas crenças e ideologias. Você tem uma identidade, disse Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, o dono da rede onde circulam diariamente milhares de notícias tendenciosas e sensacionalistas. Mas a que ponto essa identidade criada nos moldes do aplicativo nos permite sempre ver todos os lados da história? A eficiência do algoritmo passou a ser algo exorbitante que simplesmente oculta tudo aquilo considerado fora do padrão e visto como exceção, segundo Ellie Pearce. De fato, o algoritmo reforça as ideias para ambos os lados, mas isso ocorre de maneira equilibrada. No documentário Privacidade Hackeada, é exposto para o público o descaso com as informações dos usuários do Facebook. Esses dados eram simplesmente comercializados para fins políticos. Isso passa a ser ainda mais nocivo quando se trata dessa aquisição por partidos conservadores, como foi mostrado no exemplo do documentário nas eleições dos Estados Unidos. Reforçando o conceito de filtros, as pessoas conhecidas como neutras pelo aplicativo recebiam conteúdos que deturpavam a imagem da concorrente de Donald Trump. Quando se está na internet, existe uma falsa sensação de liberdade, onde se crê que todas as informações surgem diante de você, sem qualquer interferência governamental e organizacional. Essa ilusão, de acordo com Ellie Pearce, é a personalização do que acontece em vários sites, principalmente no Google e no Facebook. Ela deixa que os internautas fiquem presos em bolhas, faz com que empresas mostrem somente o que acreditam que o internauta deseja ver. As redes sociais sempre possuíram um formato atrativo aos seus usuários, principalmente por passarem a ideia de serem gratuitas e limitadas. Mas é necessário refletir a respeito de como são capitalizadas essas mídias. Pode parecer uma resposta simples. A publicidade paga o que estamos vendo. No entanto, vai muito mais além. Quando o serviço é gratuito, podemos dizer que nós somos o objeto de venda por meio da nossa forma de pensar. Mas e então, em que confiar? Ellie Pearce nos dá sugestão para fazermos uso do Twitter, como foi citado anteriormente, pois lá é possível ter contato com uma diversidade maior de posicionamentos e opiniões, mas mesmo assim ainda estamos sujeitos a colher alguma informação falsa, ou nos permitimos levar apenas como verdade aquilo que desejamos ver. É preciso ter uma abertura para compreender os diversos pontos de vista. As infinitas perspectivas em uma discussão podem levar ao enriquecimento cultural e intelectual dos envolvidos, para entender e aprender também ao que não devemos fazer, como idolatrar um líder político, por exemplo. É importante destacar também os pensamentos do filósofo Foucault para lidarmos melhor com as bolhas, pois mesmo sendo o filósofo do século passado quem não teve a experiência de viver a era digital que estamos agora, Foucault já nos alertava sobre a ideia da docilização dos corpos para controlá-los, sendo possível relacionar com a situação que presenciamos agora há pouco sobre os conflitos envolvendo as bolhas. O chamado tribunal virtual está sempre observando e pronto para agir, e por isso nossos comportamentos estão constantemente sendo moldados para lidar com pessoas tanto de dentro como de fora da nossa bolha. E o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que por mais comum que seja viver em uma bolha, não deixa de ser algo problemático que nos impede e nos limita de entender o ponto de vista do outro. Aprendemos também que quem se beneficia muitas vezes com isso são aqueles que têm poderes políticos para influenciar massivamente as pessoas.